Fala galerinha do Doguinha Car, tudo bem com vocês? Trazendo um carro aqui que tem uma legião de fãs, que marcou época no segmento automobilístico aqui no Brasil. Estamos falando do Honda Civic EX automático de ano 94. Um carro que por aí já tá pegando até placa preta e cada vez mais o seu preço tá subindo. Então, para contar dele, vamos saber um pouco da sua história, né? Esse carro aqui, fabricado pela Honda, ali por volta de 1963, a Honda fabricava somente motos e decidiu entrar no segmento de automóveis. E logo em 72 já lançou a primeira versão do Honda Civic. E um ano após, em 73, já virou grande sucesso de vendas. Depois, aí por volta de 79, veio a segunda geração do Honda Civic, a primeira vez que o Civic virou sedã. Em 1983 tivemos a terceira geração. Em 1987, a quarta geração, que foi a primeira a contar com a tecnologia VTEC. Depois, já entrando em 92, que entra essa geração aqui que, como eu disse, marcou uma época aqui no solo brasileiro. Foi a primeira vez que ela veio importada. Então, essa é a quinta geração. Ela chegou no Brasil em três versões: Coupé, Hatch e Sedã. A Coupé, muito marcada pelo Velozes e Furiosos, aquele carro que é marcado na cabeça de muita gente até hoje. Depois, ali por volta de 95, 96, chegou a sexta geração, que um ano depois, pela primeira vez, começou a ser fabricada no Brasil, na fábrica em Sumaré. Depois, ali por volta de 2001, tivemos a sétima geração. Em 2006, a oitava geração, que também marcou época pelo seu design inovador, aquele painel digital de 2 andares. Por volta de 2012, a nona geração. Em 2017 foi lançado, ali 16, 17, foi lançado a décima geração, que é o conhecido ali Civic do Batman ali que o pessoal fala. Essa geração ficou em produção até 2001, teve ainda algumas vendas de estoques em 2002, mas foi a que marcou o fim da produção do Honda Civic no Brasil. Depois, agora esse ano, no começo de 2023, o Civic voltou a ser comercializado no Brasil, importado direto da Tailândia e contando somente com a motorização híbrida. Mas isso tudo para chegarmos nesse carro, né? Então, bora conhecer tudo sobre ele. Falando aqui da dianteira do Civic, primeira coisa, muita gente acha que é igual, né? Pisca, farol, tanto a versão hatch, da coupé e da sedã, mas não, ele muda principalmente no farol de milha, tá? Não é o mesmo, tem uma diferença entre eles. Ele conta com o farol de foco simples ali, de uma parábola, tudo lente de vidro. Nenhuma versão do sedã vinha com o farol de milha, isso era exclusivo das versões LVTI, e ele é um carro também bem baixo. Então é uma coisa que, ó, dá um palmo. Se você acha o seu Lancer, o seu Peugeot baixo, Civiczinho é mais. Então, bora ver o motor dele aqui agora. Vindo aqui para a motorização do Honda Civic, essa versão EX, né, já conta com motor 1.6 de 125 cavalos. A versão de entrada, que seria a LX 1.5, ela entrega até aproximadamente os seus 105 cavalos, além de não ser um motor VTEC. Esse motor aqui, como já falamos, ele entrega até 125 cavalos a 6.600 RPM. Tem ali um motor transversal de 4 cilindros, um carro que pesa ali aproximadamente 1.170 kg, o que dá 9,36 kg por cavalo. Lembrando, comando único de cabeçote, conta com a correia dentada, um torque de aproximadamente 14,6, atrelado a um câmbio de 4 marchas com um conversor de torque. O que dá ali um 0 a 100 de aproximadamente 13,2 segundos, o que dá uma velocidade máxima de aproximadamente 184 km por hora, atrelado a um bom consumo. Que na época todo mundo achava que o sedã médio tinha que ser 2.0, ser aquela barcona 2.0. A Honda mostrou que não. Com o motor 1.6 ela conseguia ser muito mais potente que vários dos seus principais concorrentes, um bloco menor, mais potente e também mais econômico. Com esse carro aqui na cidade você vai fazer aproximadamente uns 9, 9,5 e na estrada chega até 14, 14,5. Muito também da tecnologia atrelada ao VTEC, que é um comando variável que ele consegue se comportar
né, bem ali na cidade, e acima dos 4.500 ele entrega uma potência maior, deixando o conforto ali, a dirigibilidade na estrada muito legal. Não menos importante, esse motor ele conta com o código D16Z6, diferente do 1.5, que no caso é o D15. Então, é um motor confiável, muito conhecido por ser robusto. E mais um detalhe muito legal, a abertura do capô desse carro, ela abre 90 graus. Tem 2 estágios para você abrir, mas se você abriu e para modificar, para mexer, para fazer manutenção, qualquer coisa, é muito bom o espaço que esse bloco oferece aqui, o motor, o cofre. Vindo aqui para a parte lateral do Honda Civic, ele conta com os pneus tanto dianteiro quanto traseiros de medida 185/60 de aro 14. E uma coisa muito legal, suspensão independente, tanto na traseira quanto na trás. São independentes de braços sobrepostos, o que não era muito normal nos sedãs da época. Além de contar com disco ventilado na dianteira e disco sólido na traseira. Para vocês terem uma ideia, o Corolla, que era um dos concorrentes dele na época, também importado, não continha o disco sólido na traseira, era tambor. A gente conta com um tanque de combustível de 45 litros, né, que dá uma autonomia aí de aproximadamente 414 na cidade e até 640 na estrada. Suas maçanetas também eram um design muito legal. A gente está acostumado a aquelas que só levantam, ela era uma abertura lateral, então é um outro ponto bem legal. E, não menos importante, temos o símbolo da águia aqui do lado, que significavam as versões que eram importadas dos Estados Unidos, porque a gente tinha a versão que vinha do Canadá, tinham versões que vinham do Japão, então para você identificar, era só ver esse símbolozinho dele aqui, ó, Honda of America. Vindo aqui para a parte traseira, que eu acho também um charme à parte. As lanternas aqui, né, que invadem a tampa, a parte lateral muito bonita. Tá, aqui temos, né, o nome do carro com a versão, o nome dele, né, versão EX, bateria de escapamento e o encaixe da placa, que eu também acho bem legal. Esse encaixe que é um pouco mais fundo, as luzes, diferente da maioria aqui em cima, as luzes são laterais da placa, dá um designzinho muito bonito. Para mim é um Civic que acertaram em cheio. E a chave, como estou mostrando aqui, é uma chave, né, simples, que o porta-mala você pode abrir tanto pela parte de dentro quanto pela parte de fora. Você colocou aqui, rodou, porta-mala está aberto. E olha que coisa interessante, as alcinhas pantográficas, que para mim todos os carros já tinham que vir com isso daqui, né? A maioria tem o pescoço de ganso. Então, porta-mala muito legal. Por ser a topo de linha, ele poderia já vir, né, com um acabamento aqui também, mas é um porta-mala com espaço muito bom. 376 litros. Ele inteirinho forrado, né, exceto essas partes de cima, como eu comentei. Tem a luzinha aqui, ó, como vocês podem ver, tem a luzinha no porta-mala. Step é de aro 14 também. O bocal tem um tamanho legal, assim, de um sedã, muito bom porta-mala. Talvez por ser a versão top de linha, só poderia ter um acabamentinho aqui e aqui para evitar que arranhe e desgaste com o tempo. Vindo aqui para a parte interna, como eu já falei, essa maçaneta que abre aqui pro lado, coisinha que eu gosto bastante. E o acabamento desse carro, né? Carro que tem quase 30 anos, você vê que o acabamento dele continua em ótimo estado de conservação. Nessa parte aqui de cima, é como se fosse um soft touch com um vinil muito bem acabado, de bom gosto. Essa parte é um veludo e você pode ver como o acabamento continua intacto mesmo com o tempo. Aqui temos a função dos 4 vidros elétricos para você destravar as portas. Aqui, bloqueio dos vidros traseiros e do passageiro também. Mas olha que legal, aqui temos, né, o puxador, um porta-trecos aqui bem rasinho, a parte do alto-falante, mas o acabamento dessa porta muito, muito legal. E nós temos também a abertura do porta-mala interna, como eu comentei, a abertura do bocal do combustível também e os bancos, que são em veludo. Muito, muito bonito, muito confortável e de ótima qualidade, que você vê o estado de conservação dele, muito, muito bonito. Os bancos contam com um ajuste, né, para você ir para frente, para trás, e o ajuste do encosto dele, não tem o ajuste de altura, mas o acabamento é um ponto muito forte desse carro. Aqui temos os quebra-sol dele com espelhinho também, o do motorista e o do passageiro com espelhinho. E na parte interna aqui do Civic, eu vou começar mostrando, né, a configuração aqui, que é bem legal, de uma coisa que eu gosto muito, do teto solar.
Diferente da maioria dos carros que tem teto solar, que o comando dele fica nessa parte aqui na central, né, bem na frente do teto, do Honda Civic, ele fica aqui na lateral. Vou mostrar para vocês como que funciona. Ó, vou tentar pegar aqui, ó, o teto e o botão. Eu apertei esse botão central aqui, ó, ele levanta o teto, apertei este botão, ele desce, apertei esse daqui, ele recua inteiro. Pra apertar, você aperta o de subir novamente. Então, uma coisa bem legalzinha aqui, esses comandos. Na esquerda nós temos ainda o comando dos retrovisores aqui. Um pouco mais para cima, temos piloto automático, hein, para um carro 94, olha que luxo. E aqui, o ajuste de luminosidade do painel, da luz ali. Então, esse carro aqui já conta com o airbag duplo. Outra coisa diferente também, que vocês podem ver que a buzina, ó, é nas laterais. Por quê? Na década de 90, o pessoal tinha umas montadoras, né, tinham muita dificuldade de acoplar tanto a buzina quanto o airbag. Então, muitos carros dessa época são na lateral. Como eu falei, piloto automático ali, você ativa ele e para selecionar a velocidade, ele fica aqui desse cantinho, né, para você ativar e depois para você cancelar, né, configurar ele por aqui. Outros pontos legais, né? Como eu falei, airbag duplo, conta com o reloginho de época aqui o pisca, saídas de ar-condicionado, aqui as outras saidinhas central. O painel dele conta aqui na esquerda com o conta-giros, velocidade do carro, com a quilometragem total dele, né? Você pode ver, esse carro aqui tem 139 mil rodados, então um exemplar muito legal. Mais para cá, nível de combustível, temperatura do motor e a posição do câmbio explicativa aqui no painel também. Sem contar que o painel, ele também não tem nada de plástico, ó. Você pode ver, ele é todo como se fosse num veludo, num soft touch, um material também muito, muito legal que diminui barulho. Até hoje não é um carro barulhento. Vindo mais para cá, temos o ar-condicionado dele. Para você selecionar as posições, basta você apertar aqui, ó, que ele acende a luzinha, né, pé central, desembaçador, circulação do ar. Um pouco mais para baixo temos o toca-fita original da época, com o displayzinho funcionando, tudo funcionando, né, como deve ser. Um pouco aqui mais para baixo temos um porta-treco aqui nessa parte, né, o cinzeirinho. Aqui temos mais um porta-treco, tomadinha 12 volts e uma coisa que eu acho muito, muito legal. Olha o porta-copos desse carro como que é. Você apertou aqui, ele sai os dois porta-copos. Então é um opcionalzinho, não opcional não, né? Era algo que vinha nesse carro muito legal. Se abaixou aqui, ele esconde, e ó, carpete, tudo forradinho. Um pouco mais para baixo, a alavanca do câmbio, né, com a função PRNAD, que nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, tem um D4, que seriam as 4 marchas, né? Colocou no D3, ele funciona 3 marchas, D2, 2 marchas e D1 funciona somente a primeira marcha. Isso aqui serve mais para quando você precisa, às vezes, estar descendo uma serra, alguma coisa, precisa de um freio motor, para você não ter que ficar pisando tanto ali no freio, né? Até sobreaquecer ele, superaquecer ele. Então você pode selecionar aqui quantas marchas você quer estar funcionando ele. Mais para cá, né? Continua o console com o freio de mão. Aqui um apoio de braço, também com um espacinho para você guardar, como vocês podem ver, sua carteira. Ele também, esse daqui, ele é assim num plástico, o apoio de braço. Mas você pode ver, não tem o carpete aparente nessa parte central, que é algo legal. E quando ficar aparente, é tudo num ótimo acabamento. Ó, deixa eu mostrar melhor para vocês. Que legal, tudo bem forradinho, tudo em carpete. Como eu falei, o belíssimo teto solar que deixa o carro muito amplo, um teto solar até bem grande. O teto dele também é num tecido de como se fosse um corvinho, assim, que facilita muito também na hora da limpeza. Evita ficar aquela marca, aquela sujeira. Então o acabamento desse carro é algo primoroso, muito legal. Vindo aqui para a parte traseira, a porta segue o mesmo padrão da dianteira. Como eu disse, com esse corvinho, como se fosse um soft touch. Esse acabamento em veludo, vidro elétrico, o próprio parte de fechar, né? Não é aquele pininho, é uma alavanquinha aqui bem diferente, né? Bem legal. Então, porta com ótimo acabamento também. Um outro detalhe que eu não sei se vocês repararam, diversas peças do Civic tem esse selo. O que seria? Como se fosse uma vacina antifurto da época, né? Que eles colocavam para não evitar roubo, evitar furto, para todas as peças ficarem marcadas. Você pode ver, ó, tem todas as numerações do carro e a proteção do selinho. Então, em todas as peças do carro conta
com esse adesivo. Vindo aqui para a parte traseira e aproveitando para falar também dos encostos de cabeça, que até hoje é muito moderno. É um encosto de cabeça que só tem um apoio, ele fica, né, só na parte lateral. Olha que bonito, até você olhando aqui na parte traseira, né, ele deixa mais limpo. Tudo em veludo, tanto os bancos quanto a porta. Cinto de 3 pontos para os passageiros da ponta. Tá? No meio é o convencional, também apoio de cabeça para os 2 passageiros da ponta. Cano central dele aqui, ele também não é tão alto, ó. Você pode ver bem baixinho e também, como eu falei, ó, tudo com o carpete. O carro segue o mesmo acabamento da parte dianteira. Como eu já mostrei, as portas bem acabado, as laterais também aqui em veludo. E ele é um carro que preza bastante pelo conforto. Ele tem um entre-eixos de 2,62, então 2 pessoas vão tranquilo aqui atrás. Cabe mais uma criança aqui no meio. Para 3 adultos talvez fique um pouco mais apertado. Aqui tem um porta-treco, que seria um cinzeirinho. Porta-revistas atrás do banco somente do passageiro, do motorista nós não temos. E a altura aqui, eu tenho 1,76 m, né? Aqui falando aqui tem mais uns 2, 3 dedinhos. E de altura também, dá mais ou menos uns 3 dedos. Ele é um carro que, se você tiver mais de 1,80, 1,85, pode ser que você fique um pouco mais apertado. Mas pra mim aqui tá super tranquilo. Então, acabamento e conforto é uma coisa que a Honda prezou bastante quando trouxe esse carro. Bom, galera, agora que vocês viram todos os detalhes desse mega carro, vamos saber, vale a pena ou não e o que olhar? Ao meu ver, vale a pena e vale muito. Hoje esse carro está tabelado por volta de 12.600. Tem gente aí pedindo nas raridades, se vai achar por 40, 50, até 60 mil. Mas é um carro que vale sim muito a pena, principalmente pelo valor. Você pode pegar com algumas coisinhas para fazer, mas olhe principalmente umas coisas. Suspensão desse carro. Como na época ela tinha muito mecanismo, que era até novo para a época, você tem que olhar, ver bastante bucha, ver parte de amortecedor. Na parte de arrefecimento, garanta que ele está todo revisado, sem vazamentos. Não é um carro que costuma subir temperatura, mas é um ponto que você vale a pena olhar. Também fique atento nas próprias juntas, se está certinho, se não tem vazamento. E um outro ponto que a gente costuma muita pessoa falar é o O-ring do distribuidor ali no motor. Então, olha principalmente esses pontos. Câmbio automático é um câmbio super confiável, de conversor de torque, 4 marchas, que era super normal para a época. O pessoal fala, dá problema, tudo mais. Quando esse carro veio, solo brasileiro não era acostumado com câmbio automático. Então faltava sim a devida manutenção, faltava sim a troca de óleo dele. Muito por isso que as pessoas se escutam falar que tem problema. Peça dele é super tranquilo de achar na internet. Em autopeças, se você bater lá e for procurar, às vezes você não acha, mas na internet é sim normal achar. Porém, lembre-se com esses aumentos dos carros e por estar virando uma raridade, também vai ser um pouco mais alto o valor. Mas é um carro que eu acho super a pena para você comprar, se for para ter de raridade ou se for para ser o seu carro de uso diário. Vale a pena, você revisa ele que você não vai ter dor de cabeça. Como eu falei, belíssimo teto solar, airbag, ABS, você conta com o acabamento em veludo, onde não é veludo tem aquele vinil que é um soft touch, piloto automático, tem muita coisa legal que você não vai achar por esse valor falando de um sedã médio. Então, galera do Guia Car, curtiu esse vídeo? Já deixa seu like, segue o nosso canal, ativa o sininho e até a próxima!